Completando outra aula de trigonometria, nós vamos ver seno, cosseno e tangente da soma e diferença. Vamos supor que eu tenha lá o seno de 30. Seno de 30 graus, meio. Cosseno de 30 graus, raiz de 3 sobre 2. Tangente de 30 graus, vai ser raiz de 3 sobre 3. Bom, se a gente não lembrar a tangente, a gente já viu lá que a tangente é a razão entre o seno e o cosseno, né? Então é só dividir meio por raiz de 3 sobre 2, que vai dar o raiz de 3 sobre 3. Quando a gente tem os arcos notáveis, que é 30, 45 e 60, é tranquilo de fazer seno, cosseno e tangente. Mas vamos supor que eu tenha seno de 75 graus. Bom, o seno de 75, a gente só sabe dos arcos notáveis, né? Existe uma tabela, mas não dá para decorar a tabela. O seno de 75 eu posso escrever como sendo seno de 30 mais 45. Bom, seno de 30 mais 45. Vamos pegar outro lá. O cosseno de 105, eu posso escrever como sendo cosseno de 60 mais 45. Dois números dos notáveis, dois arcos notáveis, cuja soma dá o que a gente tem lá. E a tangente, por exemplo, de 15. Tangente de 15 graus. Eu posso fazer como sendo a tangente de 45 menos 30. Bom, para fazer isso daqui, nós temos uma regrinha, que é seno, cosseno e tangente da soma e diferença. Para a gente fazer essa regrinha, seno de A mais ou menos B. Cosseno de A mais ou menos B. E a tangente de A mais ou menos B. Bom, nós temos a canção de Exílio, que não é uma canção, né? Mas diz lá: minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. Fica mais fácil para decorar. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. Cosseno de A mais ou menos B. Aqui a gente tem que lembrar, ó, coça, 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 senta, senta. E a tangente de A mais ou menos B, para gravar fica mais fácil, olha lá. Tangente de A, tangente de B, sobre tangente de A, vezes tangente de B. Para gravar, tem gente que ama, tem gente que beija, tem gente que ama e beija. Então vamos lá para os sinaizinhos. No seno, quando eu estiver somando aqui, eu vou estar somando aqui. Quando eu estiver subtraindo aqui, eu vou estar subtraindo aqui. Não muda o sinal. No cosseno, quando eu estiver somando aqui, eu vou estar subtraindo aqui. E se eu estou subtraindo aqui, eu somo aqui. Na tangente de A mais ou menos B, se eu estou somando, eu somo em cima e subtraio embaixo. Se eu estou subtraindo, eu mantenho em cima e troco embaixo. Lembra que a tangente é seno sobre cosseno. O seno não troca o sinal, o cosseno troca o sinal. Fica mais fácil para lembrar. Essa formulinha também, se não lembrar, não tem problema. É só saber que a tangente é a razão, a tangente de um ângulo agudo é a razão entre o seno desse ângulo sobre o cosseno. Então tá lá, só lembrar. Então voltando aqui no nosso exemplo. Voltando no nosso exemplo, esse daqui é o A, esse é o B. A, B, A, B. Nós temos aqui
seno de A mais B. Seno de A mais B, seno A, cosseno B. O seno não troca o sinal, mais seno B, cosseno A. Aí é só substituir, né? Seno de 30, meio, cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2, mais seno de 45, raiz de 2 sobre 2, cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Bom, isso daqui vai dar raiz de 2 sobre 4, mais raiz de 6 sobre 4. Então, deixa aqui, depois a gente põe o resultado que eu vou apagar ali. Cosseno de 105, cosseno de 60 mais 45, cosseno da soma, nós temos aqui, olha lá, troca o sinal. Então, cosseno de 60, cosseno de 45, mais, menos, seno de 60, seno de 45. Substituindo, cosseno de 60 é igual ao seno de 30, porque são complementares, meio, cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2, menos, seno de 60, raiz de 3 sobre 2, seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Depois a gente coloca os resultados. Tangente de 15, 45 menos 30, tangente da diferença. Tem gente que ama, lá, ó, regrinha. Tem gente que ama, tem gente, ó, menos, mantém o sinal porque o seno não troca, é seno sobre cosseno. Tangente de 30 sobre 1, troca o sinal positivo, mais tangente de 45 vezes tangente de 30. Substituindo, tangente de 45 é 1, a tangente de 30, raiz de 3 sobre 3, aí 1 mais tangente de 45, 1 vezes raiz de 3 sobre 3. Vamos terminar de resolver, só para dar os resultados. Então, nós temos lá, vai ficar lá no primeiro, uma vez raiz de 2 sobre 4, mais raiz de 2 vezes raiz de 3, raiz de 6 sobre 4. No radical, multiplica dentro, continua. Multiplicação de radical pode. Então, ou, se quiser tudo no mesmo denominador, raiz de 2 mais raiz de 6 sobre 4. Aqui vai ficar raiz de 2 sobre 4, menos raiz de 6 sobre 4. Então, vai ficar raiz de 2, menos raiz de 6 sobre 4. 105 graus é segundo quadrante o cosseno é negativo. Lembra sempre que esse resultado tem que dar negativo. Raiz de 6 é maior que raiz de 2, então vai ficar negativo. Aqui nós vamos fazer o mínimo múltiplo comum em cima e embaixo. 3 e 3. 3 por 1 dá 3 vezes 1, 3, menos raiz de 3. Aqui 3 por 1, 3, mais raiz de 3. Simplifica os denominadores. Sobrou 3 menos raiz de 3, sobre 3 mais raiz de 3. Para resolver isso daqui, nós temos que racionalizar. Para racionalizar, a gente multiplica em cima e embaixo, por quem está embaixo com o sinal trocado do segundo membro. Ou seja, multiplica pelo conjugado. Conjugado é trocar o sinal do segundo. Então, aqui era mais, fica menos. Aqui, o que puser embaixo tem que pôr em cima. Em cima vai ficar quadrado do primeiro, que é 3 menos raiz de 3 ao quadrado. Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Embaixo vai ficar A mais B, que a gente já viu as identidades algébricas, A mais B, A menos B. Vai ficar quadrado do radical. Então, isso daqui vai ficar em cima 12 menos 6 raiz de 3 sobre 6.
Se eu puser 6 em evidência em cima, colocando 6 em evidência em cima, vai sobrar 2 menos raiz de 3. Dividido por 6, 6 por 6 dá 1. O resultado disso daí, então, 2 menos raiz de 3. Ou seja, a tangente de 15 graus vale 2 menos raiz de 3.